Agora a gente entra no quadrante inferior central e a gente entra no segundo tempo de cirurgia, que é a hemostasia. Então eu fiz a incisão, manipulei os tecidos, fiz a divulsão e cortei. Conforme eu vou avançando, eu vou gerando sangramento e aí eu preciso de uma pinça hemostática. E essa pinça ela nunca vem única, ela vem numa quantidade que varia de local para local. Eu gosto de usar 5, porque isso me permite manobra das 3 pinças bilateral. Então eu consigo usar com 5 pinças hemostáticas, eu consigo fazer manobras bilaterais de 3 pinças. Então numa castração de macho, numa castração de fêmea, uma nefrec, até uma esplenectomia que envolve várias ligaduras, 5 pinças vão revezando e a gente consegue utilizar com bastante tranquilidade. Essas pinças, elas têm uma variação na sua criação. Então, vários cirurgiões no passado criaram suas particularidades. Então, aqui, por exemplo, eu tenho 2 pinças, 2 conjuntos que são hemostáticos, porém uma é pequena, a outra é grande. Essa maior é a chamada pinça de Crilly, que tem uma variante dela muito parecida, que é a pinça de Kelly, que é bem tradicional na rotina veterinária. Essa pinça, qual que é a diferença? A Crilly tem ranhura, né, serrilha em toda a sua extensão. Já a pinça de Kelly é só metade da extensão. O desenho, a função, o formato acaba sendo o mesmo, tendo variação de tamanho também, né, ela podendo ser um pouco maior do que isso, dependendo da fabricação. Já essa é bem menor, né, num comparativo. Então essa pinça aqui, que é a pinça mosquito, né, Halsted de mosquito, ela acaba sendo lembrada por ser pequenininha, parecida um mosquito, mas mosquito é o nome de quem a criou junto do Halsted. Então essa aqui é uma pinça mais delicada e a gente usa ela de forma um pouco diferente da pinça Crilly ou Kelly. Então, num exemplo, vou pegar aqui uma gaze. Imagina que esse fio da gaze fosse um pequeno vaso. Às vezes o tecido começa a ter um sangramento difuso e a gente não identifica exatamente o vaso. Ou quando identifica, só identifica ele perfurado. Então você entra com uma pinça bem delicadinha, que é a Halsted de mosquito, pega esse vaso, não consegue passar por baixo dele e a gente torce ela e deixa ela um tempo para fazer hemostasia. Então essa pinça tem esse recurso. Quando a gente vai precisar fazer uma ligadura ou uma passagem de fio, aqui, por exemplo, imagine que eu tivesse um vaso aqui, eu conseguiria fazer esse movimento, e aí eu travo a pinça e consigo ter esse vão para poder passar um fio e fazer na posição dos meus dedos como se fosse uma ligadura. Então, quando o tecido é maior e o vaso é tecidual, então existe um vaso por dentro do tecido, como é o caso do pedículo ovariano, aí a gente vai usar essas pinças maiores promovendo o estrangulamento. Então imagine que tem um vaso passando aqui dentro, eu faço esse tipo de pinçamento. Eu pinço o tecido inteiro. Para eu ligar o vaso, eu teria que ter um estrangulamento de tudo isso. E aí surge a necessidade das 3 pinças, onde a gente coloca pinças coladas uma na outra. A última a gente retira junto do órgão, então imagina que o órgão foi retirado. E essas duas, ao laçar o fio, eu tenho um limite, eu não consigo estrangular, porque a própria pinça trava. Então eu solto a pinça de baixo e quando eu faço isso eu consigo agora sim estrangular. E essa terceira pinça ficou como pinça de segurança. Faço o final da ligadura e aí eu tiro a pinça. Então, para fazer esse tipo de manobra, o ideal é que tenham pinças maiores, por isso que não tem como montar uma caixa padrão só com a Halsted de mosquito. Então a gente acaba fazendo essa mescla. No tempo da hemostasia, eu coloco 5 pinças do tipo Crilly, que poderia ser a Kelly, não tem problema, e 5 pinças do tipo mosquito.